Olá, eu sou Giovanni de Souza e hoje estou aqui para apresentar a você nosso quinto segredo dos 10 segredos que levaram Obama à presidência. O segredo número 5, que está aí no seu e-book, e se você ainda não baixou o e-book, logo aqui embaixo do vídeo está o endereço para que você possa baixar o seu e-book gratuitamente, um e-book que eu preparei especialmente para você você possa ter um conhecimento sobre a arte da oratória e dicas e segredos que levaram Obama à presidência. E volto sempre a falar, Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, disse que isso fará uma grande diferença na sua vida. Vai valer pelos próximos 50 anos e você vai valer pelo menos 50% a mais no mercado de trabalho se tiver conhecimento, habilidade e uma atitude para a oratória. O segredo número 5, que está aí no seu e-book, ele diz o seguinte: falar com as pessoas. O que significa isso, Giovanni? Falar com as pessoas. Quando nós falamos com as pessoas, não é natural isso já? Por que isso é um segredo? Eu vou explicar por quê. Quando nós estamos fazendo uma palestra, como estou fazendo nesse momento, você pode entender que eu esteja falando para as pessoas. E aí, quando nós estamos diante de uma plateia, diante das pessoas, tem duas técnicas que a gente pode usar. Uma é falar para as pessoas. E como que é isso, Giovanni? Antigamente, as pessoas, quando iam fazer qualquer curso de oratória, ou um curso para falar em público, um curso para perder a inibição, as pessoas aprendiam que você não deveria olhar para as pessoas, que você deveria ter um olhar vago sobre a plateia e que você pudesse então falar sem que você precisasse olhar para as pessoas, e dessa forma você não fixaria em alguma pessoa que poderia gerar uma distração se de alguma forma ela fizesse algum sinal ou algum movimento com o seu corpo. Então as pessoas ensinavam as pessoas a ter um olhar vago. E aí eu vou contar uma história para você, uma história muito interessante, que está lá no livro de Og Mandino, Universidade do Sucesso. Havia um homem numa cidade que era gago. E aí nós vamos ver também lá na história da oratória, lá no tempo dos gregos, que havia um gago muito famoso também, que se tornou um dos maiores oradores. Nós vamos falar isso num outro vídeo. Mas a história que eu quero falar hoje para você, que está lá no livro de Og Mandino, A Universidade do Sucesso, esse gago tinha uma grande dificuldade de falar em público. E ele um dia, lendo alguns livros sobre como falar em público, ele resolveu que ele queria ser um grande orador. Você consegue imaginar um gago sendo um grande orador? Pois é, da mesma forma, a comunidade onde ele morava começou a ridicularizar ele, dizendo que jamais ele poderia ser um grande orador, que ele não tinha as habilidades, o conhecimento para ser um grande orador. E olha o que ele fez. Ele pegou e fez atrás da sua casa um grande galpão. E ele fez nesse galpão uns puleiros. Ele fez grandes puleiros em volta de todo o galpão. E sabe o que ele fez? Você não vai acreditar. Mas ele foi até uma granja e comprou galinhas. Galinhas, Giovanni? Sim, ele comprou galinhas. Ele foi lá e colocou várias galinhas dentro daquele galpão. E toda noite, quando ele voltava do seu trabalho, ele ia para o galpão. O que ele ia fazer? Ele ia treinar. Treinar com galinhas? Como assim? Explica aí, Giovanni. Então, ele colocava as galinhas nos puleiros e ele começava a falar. Mas antes de falar, e aí eu já ensinei isso para você, lá no segredo que fala da expressão corporal, ele se movimentava dentro do galpão, e conforme ele se movimentava, ele percebeu que se o gesto dele, ou o movimento dele, fosse um movimento mais agressivo, as galinhas se movimentavam e faziam barulho, ou elas voavam. Ele percebeu então que o movimento dele tinha muito a ver com o movimento das galinhas dentro do celeiro. E ele continuou fazendo o treinamento. Aos poucos ele foi falando. Conforme ele conversava, ele fazia pausas. Conforme ele conversava, ele enfatizava as palavras. Ele usava o tom de voz mais alto, mais baixo, nos segredos que nós já vimos até aqui. Em alguns momentos ele falava de uma forma mais lenta, em outras ele falava mais rápido. E conforme ele ia falando para as galinhas, ele percebia que o movimento delas e a atenção delas para com ele se alterava. Depois de um tempo, ele resolveu fazer uma apresentação na cidade onde ele morava. E ele reuniu todos os amigos e convidou
autoridades para um grande discurso. E a cidade inteira foi. E muitos dos amigos dele já tinham se programado, queriam até lá para fazer brincadeira com ele, vaiar, fazer as mais diferentes ações para que ele se inibisse e para ridicularizá-lo. Mas qual não foi a surpresa dele? Que ao entrar no palco, eles olharam um outro homem. Quando ele entrou no palco, as pessoas já se impactaram com aquela entrada que ele fez no palco. E conforme ele entrou, ele começou a fazer alguns movimentos, fazer alguns sinais, alguns gestos, e ele começou, então, a conversar. E ele falou sobre determinado tema durante um tempo, e algumas pessoas, alguns amigos começaram a gritar, a fazer brincadeira com ele, e em nenhum momento isso alterou a apresentação dele. E ele foi indo, foi indo, foi indo, e qual não foi a surpresa de todos que estavam lá naquele auditório naquele dia? Ao encerrar a apresentação dele em pé, todas as pessoas daquela cidade aplaudiram ele, e urras, vivas. E depois alguns repórteres foram fazer algumas perguntas para ele. Como que ele tinha conseguido se superar daquela forma, sendo uma pessoa que todos o conheciam como um gago, e ter feito uma apresentação tão perfeita? E ele contou então a história do seu celeiro. Ele disse assim: foi muito simples. Durante toda a minha apresentação, eu falei para as galinhas. Eu não falei para as pessoas. Eu falei para as galinhas. E o repórter disse assim: como assim que você falou para as galinhas? Sim, conforme eu ia falando, eu olhava para as pessoas, mas eu via galinhas. Sim, eu via galinhas, e conforme eu ia falando, eu lembrava dos movimentos que eu fazia e que as galinhas se alteravam, ou não. Então, essa é uma técnica que serve para você falar para as pessoas e para falar com as pessoas. Ele, conforme ele foi aperfeiçoando a sua técnica, ele saiu do falar para as galinhas, que na verdade era para as pessoas, para falar com as pessoas. Sim, eu posso fazer uma palestra falando para as pessoas. Eu posso falar para elas, fazer gestos, posso olhar, sim, um olhar vago. Sim, eu posso contar uma história assim como eu estou contando aqui nesse vídeo. Mas é diferente eu falar com as pessoas. Quando eu estou falando com as pessoas, eu estou conversando. E um outro exemplo muito interessante que eu posso falar, Madre Teresa de Calcutá, ela nunca falava para as pessoas. Ela não encontrava um andarilho na rua e falava para a pessoa: olha, filho, você deve fazer isso. Olha, filha, você deve fazer aquilo. Olha, filhos, vocês devem fazer isso. Não. Madre Teresa de Calcutá, diz a história, que quando ela parava para conversar com as pessoas, aquelas pessoas que estavam na frente dela era o que havia de mais importante na vida dela naquele momento. Então, 1 minuto com Madre Teresa de Calcutá era equivalente a 1 hora de amor, de afeto, de carinho, de receptividade, de empatia. Então, quando Madre Teresa de Calcutá parava, ela conversava com a pessoa, e aquela pessoa era o que tinha de mais importante para ela naquele momento. Os 10 segredos que levaram Obama à presidência, esse é um segredo muito importante. E Obama, se você olhar Obama nos vídeos, procure lá na internet, vá no YouTube e coloque lá Obama. E você vai ver Obama conversando com o garoto no jardim, na praça. Você vai ver Obama conversando com o idoso, tocando o idoso. Você vai ver que Obama, ele olha para a pessoa. Você vai ver que Obama, ele conversa com as pessoas. Quem conversa com Obama não enxerga ele, depois das primeiras palavras, como um presidente. Quem conversa com Obama percebe, logo depois do início da conversa, uma conversa de 2 amigos. Uma conversa. Não uma conversa para a pessoa. Então Obama não se coloca na posição de poder dele para falar para a pessoa. Ele acaba falando com as pessoas. Ele fala isso com 2, com 10, com 100 mil. Obama se tornou um especialista nisso. E essa técnica que eu estou contando para você, se você quer se tornar um orador, quando você for numa palestra, quando você for dar aula para os seus alunos, converse com os seus alunos.
Não converse para seus alunos. Não prepare uma aula para seus alunos. Converse com seus alunos. Prepare uma aula para conversar com seus alunos. Organize uma palestra para que você possa conversar com as pessoas sobre aquele tema que você está levando. Quando nós olhamos Steve Jobs, é outra personalidade que dá muito valor para conversar com as pessoas. As pessoas que conviveram com ele na sua organização dizem que se você chegasse com papel, se você chegasse com slide, se você chegasse com PowerPoint e fosse apresentar a Steve Jobs, ele dizia assim: ei, desliga isso. Desliga isso. Fecha esse PowerPoint. E a pessoa ficava assustada. Mas, diretor, mas presidente, eu organizei uma apresentação, mas presidente, eu organizei uma apresentação no PowerPoint para apresentar números para você. Ele dizia assim: então me conte os números, me fale dos números. Se a pessoa tivesse preparada, se ela tivesse buscado conhecimento, se ela tivesse buscado informação sobre o que ela iria falar, ela conversaria com Steve Jobs tranquilamente. Agora, se ela se preocupou em fazer uma apresentação no PowerPoint, ela não conseguiria conversar com Steve Jobs. Mas se você estivesse preparado, ele iria indagar você, faria perguntas a você. E se você estivesse preparado e respondesse, sim, você seria aprovado na sua apresentação. Conversar com as pessoas é diferente de falar para as pessoas. Vale para um professor, na sua preparação da aula, vale para um palestrante, na preparação da sua palestra, vale para mim, nesse momento, fazendo um vídeo para você, e você percebe que eu estou falando com você, do que eu falar para você, vale para qualquer conversa com Madre Teresa de Calcutá, com Obama, com Steve Jobs, com o professor. Essa é a dica do segredo número 5. Fale com as pessoas. Um abraço, e eu espero que você dê um curtir nesse vídeo, comente esse vídeo, e se ainda não assistiu os vídeos 1, 2, 3 e 4, esse é o 5º segredo, dos 10 segredos que levaram Obama à presidência. Um abraço e até o vídeo número 6.